Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver, acho que eu estou no mundo aqui, né? Não. Só aguardando aqui, iniciando o nosso encontro agora à tarde. São 3:03. Vamos sempre dar aqueles 5 minutos adicionais. O Alexandre já está conosco, nosso ilustre convidado. E alguns minutinhos, são 3:04. Eu vou esperar, vai, para ser justo, como sempre. 3:07. Aí nós começamos, Alexandre. Tranquilo, meu. Não vou sair daqui. Graças a Deus. Sabe que Alexandre, semana retrasada eu estava participando de uma mesa redonda, acho que é curioso trazer isso aqui. E teve uma das participantes, que é uma pesquisadora bem interessante, bem importante, inclusive da Embrapa, que estava remoto e ela não conseguia acessar. E só que a gente estava numa conferência, num ambiente que todo mundo estava ouvindo ela e ela não nos ouvia. E ela começou a fazer os comentários. Mas não teve nenhum comentário problema, mas teve assim sobre precisa pagar a conta. Vamos até o banco. Eu acho que era alguma estratégia para ver se alguém pagava, né? Eu vou Pois começar a é. fazer isso, dar uma de louco aqui. Ó, tem uns boletos aqui. Gente, ver se alguém ajuda, né? Só da comissão organizadora enviando mensagem: olha, teu microfone está aberto. E não conseguia fechar o dela. Vocês não conseguiam fechar o dela. Não conseguia. Era uma turma que estava organizando, não conseguia. Cara. Mas em aula acontece direto isso. As pessoas não percebem, aí você tentando falar, a pessoa não É. escuta, é uma saia justa, né? Bom, Alexandre, estamos já 3:07. Nós temos aqui cerca de 45 minutos, 50 minutos para conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que à medida. Nós tivemos aqui mais de 150 pessoas inscritas, é véspera de feriado, então tem o desafio e uma semana curta, com bastante coisa, de um fechamento de semestre. Então tem um desafio grande, né, de trazer a audiência para esse momento. No entanto, lembro que esse material ele fica gravado, fica disponível hoje mesmo, provavelmente aí até o final da tarde, no YouTube, no nosso canal, e fica como um ponto de busca, de pesquisa, de troca de conhecimento, que essa é a nossa intenção nesses encontros que a gente faz com os nossos convidados. Então, Alexandre, oficialmente obrigado por você estar aqui conosco. É sempre um prazer, um, literalmente uma honra e um aprendizado todas as vezes que nós nos encontramos. Você é uma pessoa que está ativamente no mercado da indústria, da transformação de alimentos, sejam eles
processados, industrializados e frescos também, né, dentro das tuas atividades, e na outra, e na ponta final, nos supermercados. Então, obrigado, seja bem-vindo aqui para essa nossa conversa. Mais um ano. Não, Gia, eu agradeço de verdade e são recíprocas as palavras. Para mim é sempre uma grande honra também estar aqui. Eu não nego um convite da Pari Passo, porque é igualmente importante para mim. É um ponto de momento que a gente discute coisas bastante relevantes, né? Troca Sim, informações. E acho que o nome do nosso webinar diz muito disso, né, Gia? Desse encontro do controle da qualidade, que é a minha área a tua área aqui mais da para e passo focada na tecnologia da informação, tá? Então, essa nossa aproximação diz muito do tema do webinar, né? pois é. Então, hoje nós resolvemos, decidimos, isso já vem sendo conversado, né, ao longo de alguns meses. A gente vai trocando informação, vai conversando para ver o que que a gente traz, o que que a gente monta. Aí, nas semanas passadas você começa a amadurecer as experiências de campo. A gente sempre tenta trazer as coisas de campo aqui aplicadas, né, para esse tema da tecnologia da informação para controle da qualidade. E aí nós falamos de mais rentabilidade. Opa, desculpe. Espera aí que voltou minha câmera aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha câmera ainda? Sim? Tá ok Tá. aqui. E aí a gente fala, né, da rentabilidade porque nós percebemos ao longo vamos dizer, essas visitas, desses processos junto às indústrias, aos varejos, aos distribuidores, a quem atua na cadeia de abastecimento, a oportunidade de ganhar mais eficiência. Então, esse tema rentabilidade não é numa intenção apelativa de falar, poxa, vocês querem só trazer que é possível através das ferramentas de vocês? Não, a gente quer aqui discutir conceitos aplicados. A nossa ferramenta pode ou não estar junto, seja o conhecimento e a consultoria do Alexandre, quanto a nossa soluções aqui desenvolvidas, mas porque a gente acredita mesmo que tem um espaço de desempenho muito mais estruturado, muito mais possível utilizando a tecnologia da informação. Alexandre, eu vou discorrer um pouquinho aqui no começo em relação a esses conceitos e sinta-se à vontade, porque na nossa condução aqui eu trouxe conceitos para poder esclarecer o que que significa isso, mas se sinta à vontade aqui de trazer os pontos, tá? Depois Fica eu tranquilo, que passo eu a me palavra intrometo. aqui para você. Então, Vamos lá. tá bom. A gente ouve muito falar sobre TI e tecnologia da informação, né? Lembrando, a minha formação não é na área de tecnologia da informação, mas ao longo da minha carreira, da nossa carreira aqui, tanto do Alexandre quanto a minha, e quando nos encontramos profissionalmente nos trabalhos que a gente exerce, ela tem um papel muito relevante. Eu fui aprendendo como isso de fato pode ser utilizado. E agora, né, hoje nós não vamos falar sobre inteligência artificial. Eu ouvi também outro dia uma coisa muito interessante, inteligência aumentada, né? Porque na verdade, apesar de ela ser artificial, ela também aumenta o nosso poder de penetração, onde isso pode nos facilitar. Eu estou falando de uma coisa mais básica aqui ainda. Estou falando de um fluxo de informação estruturado, ou seja, através de uma tecnologia organizada que coleta, captura a informação, produz, armazena e pode transmitir e dar acesso dessa informação. Outro aspecto importante também é em relação à segurança daquilo que está sendo documentado em relação a esta informação, né? Então, são processos aqui estruturados, atividades organizadas através do computador, através de softwares que rodam em computadores. E hoje, muito nos tablets, nos smartphones, faz parte da nossa vida. Isso não é nenhuma novidade. Facilita a decisão, simplifica e automatiza aqui os processos. As estratégias de marketing. Ontem eu estava ouvindo um webinar aqui de uma área completamente diferente da minha sobre marketing digital e como isso está sendo transformado. A gente ainda vai vivenciar aqui questões do marketing digital pela tecnologia da informação bastante significativas. Isso contribui para a expansão da empresa
e também, se feita de maneira correta, aumenta a segurança das informações, né, dos dados. Por que que isso é relevante? Nessas semanas que se passaram, já também vem acontecendo, mas elas se intensificaram nas últimas semanas, essa instabilidade e, ao mesmo tempo, a interdependência e conectividade que a gente tem entre pessoas e dos países de maneira geral, dos continentes, né? É um negócio impressionante. Então, se a gente consegue usar a tecnologia, neste caso de informação, para a gente tomar decisão ou olhar para os dados e a partir deles direcionar os caminhos que a gente quer seguir, faz muita diferença. Então, nós estamos falando aqui em tempo real todos esses conflitos que estão acontecendo e que, de alguma maneira, afeta a nossa rotina aqui como país e como indivíduo. As, obviamente, né? Provavelmente aqui as pessoas que estão participando têm essa clareza de o impacto que alguma coisa lá em Israel agora, ou nesta relação com os países vizinhos, causa no custo, por exemplo, de uma matéria-prima ou de um insumo que nós estamos utilizando do lado de cá, né? Então, mais uma vez, como que isso gera questões muito diretas com a gente. E aí, nesse aspecto, Alexandre, aqui que eu achei interessante também, fazendo pesquisas aqui da associação, né, que das bebidas, é um setor bastante susceptível, isso aqui é uma notícia recente deste site deles. É, as principais dificuldades enfrentadas por esse setor têm impacto, originam-se num nível mundial e tem essa relação de instabilidade do cenário econômico, né? Então você vê, nós estamos falando aqui, poxa, bebida, alimento, algo no nosso dia a dia, e de fora a gente recebe um impacto que acaba nos refletindo na nossa operação e também para a gente como próprio consumidor. Isso pode se traduzir em efeitos nos custos de matéria-prima, taxas de câmbio, eventualmente, né? A gente vê os fabricantes repassando esses custos para o consumidor final, isso prejudica a competitividade no mercado local, e os aspectos inflacionários, especificamente do Brasil, e nesses anos que têm se passado, aí nós estamos falando de 14% a 15% ao ano, soma-se a essas realidades. Então, aumenta custo, gera problema na cadeia de suprimento. Isso pode traduzir numa baixa utilização de controles no processo de produção, no processo de controle de qualidade, que afeta a segurança alimentar e que gera, eventualmente, crises de comunicação se não tiver estruturado, né? Eu, Jean, me dá um exemplo aqui nisso que você está falando. Sim. Agora, né, há 2 meses atrás, começou há 2 meses e terminou no mês passado, a questão da chamada gripe aviária, né? Uhum. E a primeira coisa que o pessoal me perguntou foi, primeiro, se era transmissível pelo alimento, né? Perfeito. Preocupação dos ovos e dos derivados de frango, de aves de maneira geral. E o segundo é o quanto isso impactaria na questão financeira e econômica, né? Então é só para reforçar isso que você está falando, de fato é muito volátil, né? E quanto mais dados a gente tem, mais previsibilidade a gente tem, a gente consegue garantir pelo menos a sustentabilidade do negócio, mesmo em períodos de crise, né? E aí eu passo para você aqui, Alexandre, essa questão da correlação. Esse é um material que nós tivemos a oportunidade de conversar o ano passado e eu acho que é muito legal assim essa visão que você traz da correlação. Se você puder comentar, por Sim. favor. Primeiro, assim, é muito interessante, né, de quando a gente começa falando de qualidade e se toma muito cuidado de falar da questão financeira, né, que não era uma questão apelativa, mas eu gosto muito de me ver como qualidade envolvido nas discussões financeiras. As Tá. pessoas tendem a muito achar essa questão, a qualidade, ela visa prioritariamente evitar doenças nos consumidores, né? E não é só isso, óbvio que também tem essa preocupação, mas diminuir quebra, diminuir perda é um dos atributos maiores do controle de qualidade, né?
E quando a gente fala correlação, é exatamente no sentido de, quando a gente chega num supermercado, em qualquer varejo, seja ele alimentar ou não, mas aqui a gente vai se ater ao alimentar, e se depara com um produto em más condições, ou a pessoa leva um produto para casa e encontra ele em más condições, para a gente enxergar a causa raiz disso, né, a gente precisa ir muito longe, muitas vezes. Então, às vezes o problema ele começa ali na escolha do fornecedor, né? Então a gente sempre busca, quando a gente fala de causa raiz, uma causa raiz única. Falar onde foi, a gente busca, na verdade, um culpado, né? Uhum. Quem foi o culpado. Mas às vezes começa numa escolha indevida do fornecedor, numa entrega que não foi terrível, mas ela podia ser melhor, né? Então, quando você aceita um produto parcialmente conforme, você assume um risco, né? Esse produto já está mais vulnerável a qualquer tipo de problema. Aí, quando você demora para repor ele na refrigeração, no caso de um perecível, quando você vai para a gôndola, você tem uma condição adequada de temperatura, de luz. Então, você vai somando esses fatores, Sim, esses desvios, até que ele gere uma quebra, gere um desvio, né? E às vezes eles são quase que imperceptíveis. E aí eu cito muito a questão da tecnologia como auxiliar, né? sim. Porque a gente, quando fala de rastreabilidade, a gente lembra muito a rastreabilidade do produto, né? Mas a gente precisa muito pensar na rastreabilidade do processo. Então, quando a gente está mensurando ali o tipo de quebra de qualidade que eu tive no recebimento para delimitar um aproveitamento condicional, rastrear a temperatura que ele foi armazenado e assim por diante, eu consigo gerar indicadores que são importantes para a gente corrigir o problema. Primeiro, para apontar a causa raiz, né? Depois, chegar numa uma solução para ele. É nesse sentido Um, que eu gosto de falar da correlação. um aspecto que você falou da rastreabilidade, a gente vai comentando isso, esses conceitos, nós vamos aquecendo aqui para trazer casos práticos ali mais para frente, né, de exemplos aplicados à indústria e na sequência da cadeia de abastecimento. Mas o tema, nesse encontro que eu estava começando, que eu comentei aqui no início da nossa conversa, o tema rastreabilidade que a gente vive aqui do nosso lado desde o dia um da empresa, é interessante, né? Que a gente vai se aprofundando e vai entendendo a dimensão que esses conceitos têm para os negócios. Então, minha visão sobre isso mudou muito forte, assim. Em que aspecto? Em que sentido, né? Sempre teve como ponto de partida, e muitas vezes ainda acontece para quem se depara com o assunto, é assim, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar mais. E aí eu fico pensando, né, nas indústrias, por exemplo, automobilística, indústria aérea, de aviação, onde todos os processos ali, ou talvez todos seja uma afirmação assim, talvez não tão verdadeira, mas grande parte dos controles estão associados à rastreabilidade, porque a margem de erro tem que ser zero, porque senão custa vidas, né? Então a rastreabilidade ali, ela não é um aspecto usando ou não tecnologia, mas nesse caso tem os controles tecnológicos, associada à garantia da qualidade daquilo que eu estou entregando para o meu cliente. Eu não tenho certeza se eu vou receber um preço diferenciado por aquilo, mas eu tenho certeza que eu vou me manter no mercado por aquilo. E a indústria de alimentos ainda tem, de certa maneira, um pensamento nesse sentido de que se eu fizer isso, eu vou ganhar mais, né? Quando outras indústrias mais maduras já estão numa etapa diferente, também não dizendo se é certo ou errado, tá? Complementando o que você trouxe, né? Esses processos interligados aqui também, Alexandre, são coisas que você trabalha no seu dia a dia, né? Eu queria também que você comentasse esse aspecto aqui. Então, exatamente o que a gente deu esse pontapé inicial, né, dos efeitos correlacionados, os processos, eles são, queiramos nós ou não, interligados, né? Quando a gente consegue é, interligá-los na prática, enxergá-los como um processo único, né, que ele vem numa linha, e aí com a ajuda da tecnologia ajuda muito, a gente, por exemplo, esse é um exemplo que eu trouxe, né? Quando você pega, por exemplo, uma peça de picanha de um Uhum, quilo, você tem que ter um rendimento previsto. Essa peça de 1 quilo vai gerar quantos bifes, né? Exemplo. E quando a gente está pensando isso na operação, na geração de quebra, na geração de dividendos,
A gente tem que pensar em outras coisas que a gente busca na legislação e busca na questão técnica, como, por exemplo, né, se uma bandeja em média, esse exemplo que eu dei, são quatro Sim. fatias de 100 gramas, então, se eu faço duas bandejas, eu fico com 800 gramas. Aí me sobram 200 gramas, né? Uhum, É uhum. uma sobra que não cabe numa bandeja. E Sim. aí, o que que eu faço com isso, né? Então, quando eu falo processo interligado, a gente tem que enxergar esse processo como um todo. E esse exemplo parece bobo, mas se a gente não enxerga ele de uma forma linear, e aí, de novo, a tecnologia ajuda muito nisso, eu posso operar dessa forma, de maneira oculta, né? Sem perceber, por É. muito, muito tempo. A gente só vai perceber depois que você perdeu demais. E é interessante você falar de maneira oculta. Gostei do termo oculto. E aí, nesse aspecto, voltando para o termo aqui de tecnologia da informação para controle da qualidade, tem os fatores nisso que nós estamos falando. Esse que é legal, assim, a gente tem uma sintonia, né, das coisas que a gente faz muito grande, Alexandre. E aí tem os fatores que a gente controla e os fatores que a gente não controla. Eu comecei falando lá das questões de guerra, de variações econômicas nos países, ou mesmo aqui no nosso próprio país, a gente tem quase que nenhuma ação sobre isso, mas tem os aspectos que são controláveis dentro da nossa operação. E eu acho que nós temos que nos ater pelo menos como ponto de partida, eles, né? Então você estava falando da bandeja, você estava falando de sobrar, o que que eu faço, e é de repente um problema oculto que está ali e a gente não atua sobre ele. Eu trouxe um videozinho aqui que eu peguei faz tempo isso, eu vi numa apresentação fora do Brasil uma vez, porque muitas vezes a gente tem uma marca, esse aqui é, se eu não me engano, é Federal Express, FedEx, né? E acontece uma situação como essa, né? Não sei se o áudio aparece para vocês ou não, Não. não? Tá. Mas aí, ó, pronto, tá feita a entrega, né, do monitor. Ah, eu isso, meu Você Deus do viu? céu. Então você tem situações como essa, onde, né, assim, é um exemplo claro de um processo, uma percepção de marca que tem tudo controlado, mas lá na ponta você tem um indivíduo que, com uma atitude, e nesse caso, infelizmente ele foi pego pela câmera, que joga tudo por água abaixo. Isso aqui é uma outra. Eu tenho mostrado essa imagem já há algum tempo porque foi muito impressionante. Duas lojas, essa daqui é da Microsoft, essa aqui da Apple. Já faz tempo isso, tá? Deve fazer aí uns 7 anos nos Estados Unidos, num shopping, numa viagem que a gente fez com clientes nossos de visitas técnicas. E as duas lojas muito bem estruturadas, muito bonitas e até, de certa forma, muito parecidas na parte de estrutura dela, né? E aí você vê essa loja lotada e essa loja mais ou menos. E quando você entra na loja da Apple, que é essa onde tem mais pessoas, todo mundo tem essa percepção de que aqui tem alguma coisa diferente. Não se sabe, tem o produto, tem a tecnologia, mas os produtos também, seja Samsung ou até Microsoft, são muito bons também, né? E essa loja tem um público menor nesse dia com menos pessoas. Então, essa cultura, eu trouxe isso para ilustrar um pouco da cultura. Nós estamos falando de ambientes incontroláveis, de ambientes controláveis, usando tecnologia, a interdependência, as coisas que têm conexão entre elas e algo que muitas vezes a gente não sabe o que tem por trás das organizações, mas que passa por um processo de cultura, né? Então, a cultura da qualidade, do controle da qualidade e a adoção de tecnologia tem também sutilezas que não são percebidas, né? Que é Perfeito. nessas tratativas com as pessoas. Comenta um pouco sobre isso também. Eu vou te dar umas cutucadas aí para você, porque você vai visitar muito empresa, né? O que você vê nesse sentido? Isso que você falou hoje, você citou a palavra correta, né? A cultura de segurança. Uhum, Quando a gente faz auditoria, e aí eu estou pegando esse gancho, né? Como se a gente estivesse fazendo uma auditoria e tentando captar por que que uma loja está lotada e a outra não, né? A cultura de segurança você percebe no ambiente, na fala das pessoas, né? Na forma como elas reagem às perguntas que você faz, você percebe que ali tem um ambiente que de fato foi implantada uma cultura, e essa cultura, como eu falei na interligação de processos,
ela começa na escolha da pessoa, né? Para que ela Sim, escolham pessoas que sejam aderentes a uma cultura de segurança, que ela venha do topo, né? Que ela esteja na missão, visão e valores. Aliás, isso é um requisito de normas certificáveis, né? Estar lá, a palavra qualidade na missão e visão e valores, ela tem que refletir em cada nível da empresa, né? Então, quando você pergunta, você questiona, você sabe que as pessoas entendem do que você está falando, aquilo não foi preparado para aquele momento da auditoria, é algo orgânico, é algo espontâneo, né? E aí, quando a pessoa incorporou a cultura, vai, né? E aí o sim. produto sai muito bem, o atendimento sai muito bem, o saque sai muito bem, porque está permeado na cultura, em todos os elos, né, de processos da empresa. E aí, assim, eu acho que avançando, né, pensando nos conceitos, na cultura, e aqui nós estamos falando de tecnologia, o que a gente fala aqui fica registrado, fica gravado, e eu faço questão de fato, reforçar que quando a gente decide usar uma tecnologia, se não houver uma estrutura e uma cultura da organização apta, preparada ou aberta para que tenha processos de transformativos ali dentro, né, transformacionais talvez, né, é muito difícil funcionar. Então, ter a clareza de que assim, a tecnologia ela é muito impactante de forma positiva dentro dos negócios, mas eu tenho vivência, experiência de chegar com projetos assim que você acredita que vai ser muito interessante, mas a hora que você cai para dentro da organização, você fala assim, aqui não tem a menor condição de usar uma tecnologia, porque não tem questões fundamentais ainda estruturadas, né? Então, nesse sentido, trazer os conceitos de gestão da qualidade, garantia da qualidade, controle e inspeção da qualidade faz muita diferença. E nós trouxemos aqui alguns slides explicativos sobre cada um desses conceitos que eu acho que vale a pena repassar também, porque isso gera uma discussão saudável dentro das empresas. Então, quando a gente está falando de gestão da qualidade, significa ter uma gerência focada na qualidade da produção e serviço, não precisa ser só produto, pode ser serviço também, né? E isso acontece, como você comentou, Alexandre, com todos os envolvidos, né? Stakeholders aqui é uma palavra também antiga, né, que é todo mundo que está envolvido nesse processo e tem interesse nesse processo, para que ele funcione e que pode influenciar, melhorar a qualidade da operação, de maneira geral. Então, a visão da gestão da qualidade, ela é o ponto de partida. Ô, Depois a gente Jean, tem... Sim, eu vou pode me te interromper, por interromper aqui, favor. Claro, claro. eu quero dar um exemplo baseado nisso que você falou, Sim. que, por exemplo, o SAC, né, o Serviço de Uhum. Atendimento Online, atendimento ao consumidor, seja lá seja online ou não, né, para a gente, para quem implantou ou já tem a figura do controle da cultura de qualidade implantada, ele é um poderoso feedback, né? Sim. Então, você ter isso tabulado e chegar na mão de quem precisa, aliás, é um item da legislação sanitária, por exemplo, no nosso caso, né? Que Uhum. você garanta que uma reclamação ligada à qualidade chegue na mão do responsável pela qualidade, né? Uhum. Quando você enxerga isso como um indicador e tenta buscar causas raízes para isso e ir atrás, né? Por exemplo, olhar se tem tendência, se é de uma região só, né? Se é de um grupo de produtos, se é sazonal, se é num período da tarde ou manhã, em suma. Esse tipo de informação, se a gente enxergar como uma informação, faz a gente alavancar processos, né? Agora, reforçando isso que você está falando. Agora, não adianta você implantar um negócio que o cara está implantando porque ele leu um item da legislação, aí ele Uhum. pega, anota num papel e guarda o caderninho. Agora, então, ao invés do caderninho, eu vou transformar isso em digital. Então, se ele Sim. guarda o caderninho, ele vai guardar o digital também, né? Então, é bem isso que você falou. E em muitos casos o caderninho eu acho que ele é mais saudável do que o digital, porque o digital ele fica guardado num lugar que ninguém vê. E o caderninho, de alguma maneira, se deixar em cima da mesa, pelo menos você olha para ele. Isso acontece. Não sou a favor, obviamente, né? Não estou defendendo isso, mas assim, nessa sequência, eu acho que quando a gente vai para o digital, precisa estar muito melhor preparado e decidido, não precisa estar tudo funcionando, obviamente. Mas senão você é uma informação que fica armazenada num ambiente que não é visual.
né? E isso pode, dependendo do ambiente, atrapalhar. Mas Quando a muito gente vai para importante, Jean, o... desculpa sim, de novo para sim, sim, complementar. O caderninho funciona muito bem como informação registrada, né? sim, Agora, para criar um indicador, para a gente fazer correlação de dados, que para a gente é fundamental, não dá para fazer no caderninho, né? sim, sim, Tendência se está diminuindo, se está aumentando, a gente implementa uma ação, vê se diminuiu. Em suma, está cruzando dados, é o oculto, né? A sim, tecnologia de informação faz a gente trazer aquilo que é oculto para a nossa realidade, né? Quando eu apresento um dashboard, qual a ideia do dashboard? A gente compilar todos os dados e enxergar exatamente os pontos que eu quero, trazer à luz aqueles pontos que eu quero. Aí a tecnologia é fundamental, mas é para quem quer usar, né? Quem quer de fato. exato. Exato. Então, a gente parte da gestão da qualidade, vai para o conceito de garantia da qualidade. E quando eu uso o termo garantia, é um termo poderoso, assim, porque eu tenho de fato que é, deixar claro que aquilo que eu estou prometendo vai ser entregue de fato, né? Então, aqui é um conjunto de ações sistematizadas, eu começo a ter esses procedimentos já definidos. Isso gera confiança interna e externa, isso é bem relevante também, né? E aqui a gente tem expectativas que são implícitas e explícitas do cliente. E aí, não só o cliente, aquele que eu vou vender, mas pode ser os meus pares internos da organização. Quando a gente fala de controle da qualidade, aí nós estamos focados já no atendimento dos requisitos da qualidade. Aqui eu já começo a definir aspectos quantitativos e eu fiscalizo isso de alguma maneira. Então, eu saio lá da gestão, vou para a garantia, desço no controle, onde eu tenho que fiscalizar. Esse termo pode até parecer pejorativo, mas de fato tem que ir lá e olhar o que está acontecendo, não tem jeito, né, para controlar, para documentar. Tem alguns casos que isso é possível de fato automatizar, como a gente está falando, por exemplo, monitoramento de temperatura. É algo que a gente pode trazer algum nível de automatização. Quando a gente vai para o campo, né, a indústria também tem outros processos de embalamento, de separação, de fracionamento. Isso também pode ser automatizado e controlado dentro dessa automatização, mas em muitos casos ainda eu preciso ir lá e olhar, né? E a gente tem como objetivo aqui avaliar se a especificação está ou não dentro daquilo que eu combinei, né? Sinta-se à vontade, tá, Alexandre, aqui. Vamos lá. E na inspeção de qualidade, aqui a gente vai lá avaliar a conformidade, aí de fato observando e julgando. Tá dentro, tá fora, tá no limite ou tá fora do meu limite, né? É, e isso a gente vê muitas vezes acontecer porque qual é o limite certo ou errado dentro de um determinado produto? Vai depender, obviamente, do mercado e das regras que você, ou da relação que você combinou com esse mercado, com esse teu cliente, tanto num produto, no alimento. Tem as regras também, vamos dizer assim, legais, né? Esse não é negociável. Mas as regras que são da relação comercial, as referências, elas podem ser combinadas. E aí essa medição, esses avaliações, por exemplo, de calibre, são coisas que eu vou lá e observo, julgo, tá? Isso é bem relevante aqui nessa estrutura. Então, esses elementos, esses quatro conceitos fundamentais são importantes para a gente trazê-los para dentro do uso da tecnologia de informação. E nesse ciclo, isso aqui eu aprendi com uma pessoa, né, vou até referenciar aqui o Hélio Nishimura, lá atrás ainda, é uma pessoa muito atenta e de uma formação muito orientada para o aprendizado. Então, aqui a gente tem ciclos, etapas deste caminho, né? Muitos no começo desistem, porque aqui a gente começa, anima, faz, né? Vou partir para fazer alguma coisa, encontra uma dificuldade e para de fazer os controles. Mas se eu persisto nesse caminho, a gente passa por essa barreira de frustração. Quase com tudo na vida é assim. E eu vou para um outro estágio, mas eu posso me estabilizar e entender que aquilo lá é suficiente para mim, né? Eu posso ficar fazendo de uma maneira que não avança, posso fazer os controles, mas não tenho os indicadores, né? Posso fazer os controles e não consigo fazer as conexões com outras áreas da empresa. Então, eu fico nesse chamado nível aqui de amadorismo. Agora, quando a gente extrapola isso,
né, que é o que nós conversamos, Alexandre, o que você traz aí, você fala, poxa, eu vou visitar um cliente numa indústria, num varejo, num produtor, num beneficiador de alimentos, cara, você tem uma paixão por aquele negócio, você fala assim, eu quero, assim, todo dia vir aqui e fazer essa régua subir de fato, porque tem oportunidade de melhorar, né? Perfeito, Jean. Perfeito. Aqui alguns aspectos, esse aqui é o slide que você trabalha também, Alexandre, Sim. sobre pontos, né, que se identificam de críticos nesse processo, principalmente olhando agora na perspectiva do supermercado. E você E gerador referenciou de quebra, alguns viu, deles, Jean? né? Hã? Muito foco em gerador de quebra e desperdício. Tá. E tem Então, algum aqui que você acha que vale comentar? putz, se a gente for ler aqui, a gente vai ver que todos têm a ver com o que a gente está falando, né? Então, Tá, problema no equipamento de transporte, por exemplo, né? A gente fazer o controle de temperatura durante o transporte de uma forma, a gente fala muito isso, né? Uma coisa é medir sim, a temperatura quando o produto chega, outra coisa é você percorrer todo o caminho monitorando a temperatura, né? sim. A ruptura da cadeia do frio que está lá destacado, Uhum, falta de controle nos pedidos. Olha aí a tecnologia da informação, quando eu falo uhum, de rastreabilidade do processo, né? Ó, previsão inadequada da demanda, isso são setores que não se conversam, né? O uhum. comercial não conversa com a qualidade, que não conversa com a loja. Então, em suma, se a gente for olhar, né, essa própria porcentagem de ocorrência, ela vai criando um acumulado ali do lado direito até chegar aos Sim, 100%, sim, né? Então, ele, sim. ele comprova aquela questão dos fatores interrelacionados, né? E lá no E que final muitas vai dar vezes os estão 100%. oculto ali, né? Que a gente não vê. A maioria. A maioria. Pensando nos aspectos controláveis, naqueles que a gente pode atuar sobre, nós listamos aqui. Então, até agora, nós começamos ali conceituando, essa é a intenção, por que que a gente está falando de tecnologia da informação, por que que a gente está trazendo os conceitos de qualidade associado a esse tema. E aqui a gente começa a ir para alguns aspectos práticos, né? Aplicados para qualquer elo da cadeia de abastecimento. Apesar da gente estar focado hoje aqui na indústria, e eu acho interessante isso também, porque assim, os americanos principalmente, eles chamam de indústria, às vezes a gente fala assim, o setor produtivo, o setor da cadeia primária, e lá não tem essa distinção. É indústria, indústria de alimento. E aí você tem o alimento processado, o alimento in natura e assim vai, mas é uma indústria. Então, esses aspectos aqui valem para a indústria, seja ela qual for. Então, gestão de fornecedores, avaliação da qualidade da matéria-prima, gestão das análises laboratoriais, aqui o fluxo de controle das informações laboratoriais, aqui é um aspecto que me surpreende com a quantidade de oportunidade que a gente tem para É, trazer devia, conhecimento aqui. devia destacar isso, a mesma coisa, já. Sem a gente combinar, você põe no ponto. Legal, legal. Porque realmente é o que eu mais vejo, assim. É a mesma coisa que eu falei do saque ali, né? Sim. As análises laboratoriais, elas têm um objetivo, né? Não é, mas eu preciso fazer dois, três para cumprir a meta. Então, quando a gente recebe o laudo, a gente tem que fazer uma análise, né? Inclusive, nas normas, pede para assinar, né? A pessoa assinar para Uhum, mostrar que houve uma análise de fato, e a pessoa precisa tomar geralmente uma ação em cima daquilo, né? uhum. Mesmo que esteja correto dentro do padrão da lei, ali mostram tendências, né? Tendências para a gente, ó, aumentou o fungo, aumentou o bolor, sei lá, né? Ou aflatoxina no amendoim. Por que que isso está acontecendo, né? E a coisa que eu mais vejo, isso listado pelos próprios laboratórios, é a pessoa recebe o laudo em gaveta. E É. perde, como você falou, uma oportunidade enorme de ter um feedback da qualidade do seu produto em tempo e especificidade fantásticas, né? Então, olha só. Quando a gente vai para uma gestão de fornecedores, todo esse fluxo aqui, isso aqui é uma compilação de pontos. Esse material vai, como eu falei, né, fica disponível, mas é uma compilação de pontos de controle. É uma sequência de etapas, né? Do um ao 8 aqui. Um, 2, 3, 4 e assim vai. Então, essas etapas são a partir de experiências práticas nossas.
muitos destes fluxos acontecem totalmente desconectados e separados até em termos de registro. Isso aqui poderia ser um workflow interdependente, voltando lá no teu conceito, interconectado. Então, quando eu abro aqui um briefing de qualidade para fazer uma gestão de fornecedor a partir de um desenvolvimento de produto, eu tenho lá uma avaliação nutricional desse item, que depois passa por uma análise sensorial, e isso aqui pode estar numa sequência de formulários conectados, de novo, interdependentes, para eu não perder esse fluxo, que gere um fluxo de informação no sentido de e-mail, de mensagem, de registro, que mantenha essa sequência de forma que a gente consiga consultar. Então, isso abre etapas para o fornecedor, recebimento aqui dessas amostras, execução, execução da análise sensorial e resultado dessa análise. Aqui, especificações técnicas a partir desta análise, desse resultado. Depois, vai para análises mais em escala, tem que ter contrato com o laboratório, por exemplo. Auditorias, esse aspecto. Então, aqui eu estou avaliando o produto, eu começo um caminho de observação, vamos dizer, início de um fluxo de um determinado item que eu quero botar em linha de produção, né, junto com um parceiro de negócio, com um fornecedor de matéria-prima, por exemplo. Parto para as análises aqui laboratoriais e depois tem esse ponto das auditorias, é um item que eu vejo com muita frequência, apesar de ser discutido, pouco realizado. Porque muitas coisas que está dentro lá dos requisitos da auditoria são documentações que poderiam ser avaliadas remotamente. Eu não preciso ir lá ver, eu preciso ir ver o processo. Mas eu poderia avaliar isso todo dentro de um fluxo estruturado através da tecnologia da informação, né? Por que que eu preciso ir lá ver um protocolo da prefeitura, por exemplo, uma licença de funcionamento da prefeitura? Né? Se eu disponibilizar isso através do ambiente da plataforma, eu consigo checar a distância. A mesma coisa, por que que eu tenho que hoje ir no cartório assinar se eu posso ter assinatura digital? Né? Qual é o sentido disso? Ou pagar um boleto no banco ou pagar um boleto virtual. Aqui a lógica se aplica nesse sentido, né? Depois, obviamente, tem aspectos que são presenciais, é inevitável. Aqui um exemplo também de uma etapa de rotulagem, para não ter o erro, né? E aqui tem muita coisa que acontece de fluxo também. Estou, de novo, reforçando aqui essas etapas, né, de uma lógica de gestão de fornecedor para o desenvolvimento de um determinado item. Pode ser de uma marca específica, pode ser de uma marca própria e assim vai, né? A rotulagem é muito sensível, porque aqui eu posso ter erros de grafia, posso ter não atendimento à legislação, e por fim eu vou para a validação. Vejam que tem responsáveis em cada uma das etapas, um fluxo podendo ser estruturado, interdependente, que vai gerar os meus indicadores posteriores. Quer comentar alguma coisa, Alexandre? Não, acho que tem muito a ver com aquela questão mesmo da interracionalidade, relacionalidade entre as etapas, né? Exatamente isso. Muitas vezes as pessoas invertem, né? Começa pelo final, né? Produz antes de fazer todo o processo, depois vai correr atrás, mas é um fluxo que se conversa, com certeza. Então, aí aqui, assim, interessante, né? Eu trouxe um exemplo de auditoria, onde a gente, trazendo aqui, né? Auditoria de fornecedores a partir de um fluxo, é um pedaço de um fluxo, né? Aí eu já estou trazendo para uma ferramenta, isso aqui é, é automatizado através de uma sequência de etapas que estão combinadas, obviamente em estrutura de formulários também definidos por esta indústria, isso aqui no caso é uma indústria, né, que desencadeia aqui toda uma série de perguntas, né? Esse é um exemplo. O que que gera isso? Aí começa as coisas, já avançando, né? Começa a dar uma clareza dos níveis de risco neste exemplo que eu estou atuando. Então, novamente, a gente sai lá do por que que a gente
quer fazer controle de qualidade, né? A gente tem uma necessidade de garantir aquilo que nós estamos entregando e essa relação com o mercado. Eu preciso internalizar isso dentro dos meus processos e da minha cultura. Se eu me preparar adequadamente, eu coloco tecnologia neste caminho. E quando eu tenho tecnologia e começo a ter alguns indicadores, né, nessas etapas, a gente começa a ver, poxa, eu tenho aqui 16 dos meus parceiros de negócio que têm alto risco dentro da minha lógica de classificação. Parece significativo isso. Uma informação que não tem aqui, né? Eu trouxe percentualmente isso, né? Então, esses 16 representam 7% aqui do meu total, mas eu tenho também aqui quase 42% que tem médio risco, que é bastante também, porque se eu somar alto com médio, praticamente é metade do meu negócio, né? Poxa, será que está tudo bem? Será que eu estou sendo muito criterioso na avaliação do meu risco? A minha gestão está sabendo que isso está acontecendo, porque se explode alguma coisa para frente, correr atrás depois dessas explicações não é saudável, né? A mesma coisa é ter a visão do que a gente tem dentro dessa estrutura de risco e uma componente pode ser ter ou não ter certificação. Então a gente vê aqui, poxa, nós temos boa parte dos meus parceiros de negócio que não têm certificação, não estão preparados para me entregar aquela matéria-prima. Eu não consigo ter essa visibilidade se eu não tiver um fluxo estruturado de coleta desse dado. Eu não consigo ter clareza disso e é impossível, numa escala grande, controlar de maneira manual esse processo, tá? Novamente, Alexandre, me interrompa a qualquer momento, tá? Tá, vamos Sinta-se à lá. vontade aí. Aqui, outro ponto importante também, né? A gente começa a ter listagens, eu ocultei alguns aspectos aqui, mas a gente começa também nesse ciclo de auditoria e de controle, né? Deixa eu passar um adiante aqui, que eu dei um print um pouco maior. A gente começa a fazer, então, os controles desse fluxo na indústria e que serve para qualquer etapa da cadeia de abastecimento, sobre documentos que eu tenho ali vinculados às minhas compras, ao meu fornecedor, a validade deste documento, né, quando ele iniciou, até quando ele vai. Depois eu posso estabelecer valores associados a esses contratos e execuções deles. E vencimentos. Olha isso aqui que é interessante, nessa coluna aqui, que são dias para vencer a validade aqui desse meu contrato, que tem valores associados a ele. Então, eu tenho aqui um grupo de 4 parceiros de negócio que estão com contratos ativos e tem prazos de validades mais largos. No entanto, eu tenho parceiro aqui que está 100 dias com contrato vencido. Como que eu vou abordar esse meu parceiro? Quantos destes parceiros estão com contratos vencidos, né? Da mesma maneira que eu vejo ali o número de, só voltando aqui, de auditorias, né, de protocolos ou certificações que eu não tenho na minha base, eu também tenho essa condição aqui de ver o número de vencimentos em dias, tá? Viu, Jean? Eu Sim, uso esse mesmo dash que você está mostrando para controlar a validade de documentos como controle de excelente, pragas, potabilidade de excelente. água. E é muito legal essa questão dos dias que faltam, tudo, principalmente quando a gente está falando de uma rede supermercadista, que a gente tem 30, 40, 50 lojas, que a gente olhar num painel e falar, ó, a da loja da Vila Mariana vai vencer o controle de pragas semana que vem. É, é maravilhoso a gente bater o olho no dashboard. Para quem começou, aprendeu a fazer na unha, quando a gente olha para um dashboard assim, você fala, Deus existe. O ganho de, assim, a gente parte para um processo, para um uso do nosso conhecimento e da nossa formação mais nobre, né? O que eu vejo ainda são muitos técnicos, diversas formações, nutricionistas, veterinários, biólogos, engenheiros, enfim, e estão fazendo muitas coisas operacionais, montando ainda muitas planilhas, e esse tempo precioso não é utilizado para olhar para essa, por exemplo, quantos fornecedores que vão vencer ou venceram o contrato e como que eu faço para esse número sair da minha frente. Eu vou fazer uma reunião, um agendamento, um alinhamento com eles, né?
Aqui outro exemplo de gestão de não conformidade. Então, por exemplo, nesse período filtrado aqui, no mês, eu tive 15 não conformidades. E aqui eu tirei os nomes dos fornecedores aqui embaixo, mas primeiro eu vejo por mês, então no mês 5 tiveram 6 não conformidades graves. Poxa vida, eu tive um descompasso aqui, né? E aqui embaixo tem os nomes dos fornecedores. Então, esse é outro aspecto importante. Poxa, além de ver o mês que me deu problema e como está o comportamento da não conformidade grave, eu vou ver quem é que está sendo mais detrator nesse processo, né? Tem um outro aspecto que eu queria compartilhar. A gente falou de laboratório, né? Esse aqui é um exemplo muito legal que a gente trabalha já há anos. Aqui é bem focado no setor de frutas, legumes e verduras. Esse monitoramento foi um dos pontos de partida aqui da nossa história para resíduos químicos, né, os agroquímicos ou defensivos agrícolas. E a gente então começa desde 2011 aqui a ter o comportamento, as diferentes, é, vamos dizer, resultados que são possíveis ter nos laudos, né, de não autorizado, LMR e assim vai. Eu não queria entrar no detalhe técnico, mas o importante é o comportamento aqui dessas curvas ao longo do tempo, eles estão melhorando. Então a gente percebe que a linha amarela que são os não autorizados, ele vem andando de lado e levemente apontando para cima em 2025. Isso aqui para nós é um alerta, tá? O gráfico está pequenininho aqui na tela, né? A imagem está menor, mas é um ponto de sinalização de falar assim, espera aí, isso aqui vai dar errado, já está dando errado, na verdade, porque é reflexo de atividades para trás, e se a gente não agir agora, a gente perde o controle desse negócio, né? Então a gente chama os parceiros de negócio para discutir esse tema e vai entrando no detalhe, né? Então eu vou pegando códigos de rastreabilidade, tipos de produto, fornecedor, onde foi coletado. E quando a gente entra nos detalhes, a gente vai vendo os laudos. Eu não tirei aqui, não estou trazendo aqui, mas a gente tem os relatórios associados a essa amostra. Então, os vínculos vão se mantendo aqui para que a gente tenha o menor desperdício de tempo nessas ações. Alexandre, eu queria que você comentasse essa questão de recebimento, separação, estrutura física, principalmente, e como eu falei, apesar de a gente estar trazendo o título de indústria aqui, a indústria vende provavelmente 80% do seu volume, pelo menos esse é o dado da Abras, seja alimentar, né, e não alimentar, mas pensando no alimentar, via o supermercado. O que que acontece também no varejo nesse sentido? Essa questão eu trouxe do recebimento, porque quando a gente fala de rastreabilidade do processo, né, não é lógico, a criação de indicadores é fundamental para a gente, mas muitas vezes a gente precisa comprovar a não conformidade, né? Então, Uhum, no caso do recebimento, é, aqui é um exemplo real de uma auditoria que a gente fez, inclusive com o Clique, né? uhum, E aí eu, inclusive, filmei para mostrar para o fornecedor, né? A questão do uhum, pescado chegando, pouco gelo, etc e tal. E aí, ao estar, né, num ambiente, numa estrutura física não adequada, porque tinha a questão do lixo perto da operação, você tem uma consequência gigantesca, né? uhum, Então, esse registro e correlacionado com outras questões, como você falou, eu registrei aqui a não conformidade no recebimento. Eu, como controle de qualidade, vou seguir o caminho, vou acompanhar. Isso aqui gerou reclamação, gerou quebra, né? Então, quando eu começo a fazer esses cruzamentos, eu vou falar, olha, a causa raiz está lá, comprovação está aqui, apesar da estrutura física não ser melhor, eu diria, até pela questão da estrutura física não ser a melhor, a operação tem que ser muito bem confiável para que isso não se torne um problema efetivo, né? Então, é muito nessa questão do registro que fica na nuvem, que fica, né, onde você precisar, para a qualquer momento você comprovar. perfeito. E aqui? A mesma coisa, né? Aliás, é o mesmo cenário, tá? É o Aham, mesmo dia. Então, você está vendo ali, aquilo que eu falei, ó, sem gelo nenhum, né? sim, Temperatura de um pescado que era para estar 3, está 12, está mais de 15. E aí, como que eu vou depois garantir que esse produto lá na ponta tem qualidade, né? Eu não tenho como. É óbvio que a gente, sem querer ser ingênuo, você tem uma sim. pressão
do nosso comercial, uma pressão do fornecedor, a qualidade tentando barrar, ou pessoa da ponta falando eu vou ficar sem produto. Então, quanto mais elementos, quanto mais evidências eu tiver, mais força eu tenho para fazer a coisa como tem que ser feita. Eu trouxe outra imagem aqui que eu acho que é importante você também comentar, né? Ah, Porque essa sem é uma dúvida, vivência, essa vivência que você tem aqui é muito rica também. sem dúvida. Então, quando a gente fala de rendimento, né, acho que eu vou até no próximo slide falar um pouquinho mais. Esse exemplo do frango, né, que vem congelado, é quase universal isso Uhum, nos uhum, supermercados, né? Frango vem congelado, a gente descongela para vender ele resfriado. Só que uhum, ele tem uma perda aí nesse dia a gente mediu, né? Era um teste que a gente estava fazendo. Em cada pacote perdeu entre 15 e 16% de líquido, né? E tá. aí, quando a gente consegue tabular isso, quando eu fui trazer essa informação, o fornecedor, o comprador falou assim: não, mas isso já está alinhado com o fornecedor. Aí, inclusive, ele faz um preço mais barato, que é o para ter essa perda. Então, vamos lá, eu vou jogar esses 15% no rendimento e vou falar: a cada 800 gramas de frango eu perco 15%. Portanto, o rendimento é 600 e tal, lá. Se eu fizer isso, legal. Eu tenho como analisar, falar, valeu a pena o desconto que ele me deu, etc. Sim, Se eu não tiver, é lábia. Você está jogando um sim, produto para dentro que você não sabe se realmente ele vai ter ganho financeiro, né? Esse desconto que você recebeu. sim, sim. E essa lógica de eficiência Ah, operacional? é um conceito relativamente novo, né, Gil? Esse é um ponto que eu converso muito com você. Eu acho que foi um pouco da nossa. A gente precisa depois um dia fazer um webinar só sobre esse encontro de informações que a gente teve, Sim, porque a eficiência operacional, e a princípio, pode fugir um pouco da ideia da qualidade, né? Mas uhum, acaba caindo no nosso colo, porque esse exemplo que eu dei anteriormente ilustra bastante, né? Quando eu uhum, estou lá controlando a qualidade, eu tenho que ver o resultado de quebra que foi gerado, se o rendimento previsto, né, está sendo atendido, e não só o rendimento. Quando a gente fala de ficha de sortimento, que é o que está aqui embaixo, é quanto uhum, que eu vou produzir de determinado item, né? E vou garantir que ele não sim, gere nem quebra e nem ruptura. Que às vezes sim, o varejista fala assim, não, eu prefiro ter quebra do que ter ruptura. Então, como que uhum, eu monitoro isso? Essa é a novidade que eu falo. A gente está tentando desenvolver um processo, pode passar, Gê, que não, inicialmente eu estou fazendo isso no Excel, na unha. Eu chamei o G para sim, conversar sobre isso faz mais de um ano, né? A gente está é desenvolvendo verdade. isso, falando a gente vai transformar isso num serviço integrado, Uhum, Master Key e par e passo. Porque quando eu começo aqui em Excel, para vocês terem uma ideia, criar, né, indicadores, então eu vou lá, quanto que produziu excedente num determinado dia? Esse excedente gerou quebra, né? sim, Nos dias que teve excedente, teve mais venda ou menos venda? Eu vou cruzando isso. E aí pode passar para a próxima. Aí eu crio indicadores, né? Então, as quebras que teve mesmo com o sortimento sendo seguido, né? Se uhum, eu tive, dias que eu segui o sortimento, eu tive ruptura, eu não tive. Com isso eu consigo fazer o quê? Olhar o resultado e acertar, inclusive, o sortimento. Falar, esse aqui eu tenho que fazer menos, esse eu tenho que fazer mais, esse aqui eu tiro de linha, né? E o que isso tem a ver com a qualidade? Se a gente não enxergar resultado, né? Não adianta de ficar controlando ali na ponta se só a temperatura está boa ou ruim, se a gente não olhar a coisa de uma forma integral, né? O processo que eu implantei está gerando mais perda, né? Eu criei um sashimi no supermercado. Ele tem essa venda esperada, no segundo dia ele vende mais do que no primeiro, porque não está fresco. Eu preciso uhum. começar a olhar essas coisas, né? E aí, de novo, para mim, só com a ferramenta mesmo de tecnologia funciona. O outro aspecto que você trabalha bastante aqui, que é a questão da capacitação, como que você tem atuado, como que tem sido, vamos dizer, essa abordagem tua junto às empresas que você presta a tua consultoria? A gente tem três tipos, na verdade, de capacitação, né? Mas eu vou reduzir Tá, aqui em dois. Um é aquele que a gente chama de sensibilização, que tem a ver com o vídeo que você mostrou do FedEx ali, né? tá, Se a pessoa lá do lado do final da cadeia não está sensibilizada do valor agregado, do papel dela em manter o valor agregado, a gente se perde.
E Tá. aqui, só para te dar uma ideia, né, a capacitação dos meus colaboradores, e às vezes, né, às vezes não, muitas vezes, eu compro a ferramenta e disponibilizo para o meu cliente. Então, eu começo sempre ensinando ele a usar, né? Como que Sim, você vai aplicar a auditoria? Então, abre aqui, deixa eu ver se você sabe mexer no clique, né? sim. Eu crio os indicadores e eu vou gerenciar e interpretar os indicadores. Mas se ele na ponta não sabe usar, né? A gente está atendendo uma rede de supermercados mais premium, Uhum, que a gente tem um checklist só da padaria, né? Porque é um uhum. produto terceiro. Então, esse terceiro pediu para eu criar um checklist. E aí ela está Olha vendo só. questões da qualidade, mas Uhum. está vendo se a plaquinha de promoção está lá, né? Se a fato de não pôr a plaquinha gerou uma venda menor ou não. Então, a gente usa, na verdade, a ferramenta como a gente quer. Precisa ter uma Tá. inteligência por trás disso, né, gente? A pessoa que está pensando por trás disso. Mas ali, a capacitação das pessoas agregando a ferramenta ao cotidiano delas é fundamental. Essa ficha de sortimento, por exemplo, a gente está internalizando agora de uma forma pelo aplicativo e precisa de muito treinamento. Porque se ele come bola em um Já item, era. ou preencheu É. errado, meu indicador foi para o saco, literalmente. E aqui um ponto que eu queria adicionar em relação à capacitação, porque muitas vezes nós temos o que a gente chama de tecnologia embarcada. Também não é um conceito nada novo. A tecnologia está dentro do equipamento e ela por si só, ela captura um tipo de informação, temperatura. Tem esses equipamentos agora que monitoram temperatura de balcão, de câmaras, de estruturas que necessitam e não precisa mais ficar lá alguém passar e monitorar. Quando a gente vai para o campo, né, pensando na parte agropecuária, tem muitos equipamentos, implementos agrícolas também. Tem até uma empresa que já tive algumas conversas nos anos passados aí, com equipamentos, por exemplo, tesouras de fazer poda, que vai ter algum tipo de monitoramento de percurso ali, de geomonitoramento, para saber e quantas vezes a pessoa fez aquele movimento. Então, tem coisas assim que estão sendo pensadas para reduzir a necessidade de registro, mas nestes casos que a gente está discutindo aqui, precisa de registro. Aí tem É um por isso que caso, Gê, você tocou num assunto importantíssimo, que para mim é muito importante. Quando a gente capacita um colaborador para alguma questão, a gente registra. Todo mundo registra, né? Ou faz à mão. Mas quando a gente começa a registrar isso num sistema e começa a criar um histórico, eu Uhum, começo a olhar assim, ó, deixa eu ver aqui dos meus colaboradores quem tem expertise para fazer desossa. Aí você olha ali, sim, eu sei sim. quem foi treinado para fazer desossa ou quem não foi. Ó, esse aqui, todos os treinamentos que a gente fez, ele participou. Posso criar uma remuneração extra para ele, em suma, né? Uhum. Esse registro do treinamento e a criação do indicador de capacitação de cada um, para mim, como dono de uma empresa de consultoria, é fundamental. Sim, perfeito. Alexandre, indo aqui para o nosso final, eu queria passar por 4 slides antes da gente encerrar, que eu acho que eles são pontos assim de sensibilização, alertas para esse processo de criação de formulários para os controles, para o monitoramento de maneira automatizada, da qualidade. Então, a essencialização é importantíssimo. Às vezes, a gente não tem nada, isso acontece com frequência, e começa a querer fazer com a melhor opção, com a melhor técnica, com a melhor forma. Calma, né? Vai por partes, assim. Então, É o avalie, famoso começa e né? depois melhora, né? Começa, depois melhora. Exatamente, e na prática é isso, porque a vida como ela é, às vezes não nos permite assim. Muda de organização por organização, mas em linhas gerais é isso. Hoje mesmo eu tive uma reunião sobre essa questão de pesos. Muitas vezes, peso nas questões. Às vezes a gente deixa todo mundo com a mesma referência de relevância e no final você olha para a nota e fala, mas isso aqui não retrata a realidade. É verdade. Então vamos revisar. Às vezes não são as perguntas, mas sim quanto elas têm de maior ou menor impacto em adicionar ou retirar nota daquilo lá. Então é muito importante avaliar os pesos. Quando a gente falou da cultura de qualidade, né, Gê? Eu falei lá Sim, de colocar na missão, visão e valores. Os pesos refletem muito isso, né?
Se as Uhum. perguntas ligadas à qualidade têm peso menor ou igual a outras, ele não tem foco em qualidade. Perfeito. E dentro de um checklist, ou dentro de um formulário de qualidade, tem tópicos que a gente chama nas auditorias de nocaute, né? Quem lida com isso sabe, porque assim, se eu não tenho um alvará sanitário, o resto não importa, né? Eu Sem não dúvida. poderia estar nem funcionando. Então, aquilo lá eu não tenho para tudo e vamos resolver isso primeiro. Se eu encontro praga num setor, para mim é nocaute, né? Pois Agora, se então, você tolera, isso já me diz muito do pensamento que você tem, né? olha aí. Essa outra questão assim é a definição da liderança, de um líder, né? A gente chama aqui de um guardião, até muitas vezes de anjo, anjo da guarda ali daquele lugar, porque tem gente realmente que tem essa característica, né? Tem pessoas que fazem mais vista grossa. A gente tinha uma pessoa que trabalhou conosco aqui anos, e todas as vezes que ele visitava clientes nossos para apoiar nessas auditorias, assim, ele era o famoso mão santa. Onde ele ia, ele encontrava problema, porque ele tinha esta característica de observar, de olhar o detalhe. E é fundamental isso para quem está lidando com este tema especificamente, né? A capacitação que você já citou, e nós vamos bater nessa tecla o tempo inteiro, e muito também, assim, eu comentei hoje sobre escutar ali no início um material, né, associado aí a marketing digital, mas dentro desse marketing digital, a pessoa que é um jovem desses acelerados sobre o tema, comentou o seguinte, olha, as melhores comunicações, mesmo que eu use toda a tração de inteligência artificial, está acontecendo quando eu tenho uma humanização do processo. Olha que coisa doida. Então, não tem como a gente fugir das pessoas, né? Aqui não é fácil isso. Eu falo sobre isso e olho para dentro aqui do nosso próprio processo aqui na nossa empresa, né? É o tempo inteiro e tem hora que a gente não tem resposta para determinadas questões, mas nós temos que estar atento, sensível a este aspecto, tá? Quer comentar alguma coisa, Alexandre? Vou ir para o nosso Não, eu só, fechamento só aqui. essa questão do treinamento, só para complementar, viu? A lógica também do começa depois melhora aqui funciona, mas a gente precisa ter a ideia, né, do treinamento, por exemplo, de integração, o quanto ele é importante, Uhum, porque se uma pessoa não é minimamente aquilo que você citou lá atrás, né, eu chamo de priorização, você usou um uhum. outro termo, eu não lembro se você usou lá em cima, né, de definir o que é de fato relevante, ou de fato Essencializar, né? essencial. Exato, que é de Uhum, fato essencial. É essencial que ele, pelo menos, saiba o básico do procedimento correto, né? uhum. Senão a gente Uhum. treina, coloca a tecnologia, uma pessoa entra de fora sem ter noção nenhuma, ela é um detrator perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Então, o treinamento de integração diz muito também sobre a cultura de segurança de uma empresa. Perfeito. Bom, gente, eu tenho que falar aqui da nossa ferramenta, né? Eu acho que é importante todos esses processos que a gente vem implementando e trazendo. A gente tem utilizado essa solução, aqui é só uma imagem, mas é uma imagem para ilustrar um pouquinho desse conceito todo, né? E nós estamos traduzindo esses processos, construindo esses mecanismos, essas metodologias dentro dessa ferramenta que é um facilitador para coleta de dados, que é o Clique. Alexandre, deixa aqui os seus contatos. Espero que as pessoas possam fazer contato com você. Espero que elas também reflitam e seja útil o que nós falamos aqui ao longo dessa 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10, quase 1 hora e 15 já, contribuindo para esse olhar. Tem muito material, tem muita conteúdo disponível em todas as plataformas aí, os agregadores, né, de informação, mas eu acho que a gente também tem a nossa experiência prática aqui para contribuir nessa 1 hora e 15 de conversa. Obrigado por você estar com a gente mais uma vez, tá? Obrigado mais uma vez, Jean, também. Ok, eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Quero agradecer a todos os que estiveram aqui nesse período com a gente, os que ouvirão mais para frente, que possam consultar o nosso material dentro dos nossos canais e a gente segue nessa linha vamos dizer, dos nossos webinars com temas que a gente entende que faz sentido para o desenvolvimento da cultura, da entrega de valor, da qualidade na cadeia de alimentos e bebidas. Então, bom restinho de semana, bom feriado, aproveitem e nos vemos em breve.
Obrigado.